Bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play. Comigo tenho três caras já bem conhecidas deste podcast: José Nuno Queiroz, Pedro Afonso e Paulo Menezes. Desde já, bem-vindos ao segundo direto do Futebol à Portuguesa do Fair Play. E hoje para falar de um tema que é o tema quente, ou um dos temas quentes da atualidade nacional, o caso de Ruben Amorim, que tem tido alguns problemas pelo facto de não ter, ou pelo menos não ter tido o curso de treinador enquanto se apresentava e era treinador efetivamente, quer do Sporting de Braga, quer agora do Sporting Clube Portugal. Paulo, eu começo por ti como o único treinador aqui na discussão. Primeiro de tudo, para nos situares, qual a tua opinião, ou seja, a opinião de um treinador experimentado sobre esta polémica e o papel destes cursos de treinador obrigatórios para se treinar na Primeira Liga. Exige um certo nível, e por isso peço a tua opinião sobre o curso em si, sobre a necessidade de ter este curso para se treinar em Portugal, e não só, como é óbvio, e também sobre esta polémica que envolve o Ruben Amorim. Olá, boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Acho que tu tocaste aí numa palavra que é a chave disto tudo, que são cursos obrigatórios. Lei é lei, regra é regra. Atenção que eu não estou contra o Freire, contra o Ruben Amorim. Eu defendo uma classe de treinadores que neste momento, esta parte, somos obrigados a tirar os cursos para exercermos as nossas funções de treinador, porque tal como eu, haverá muitos treinadores que empregaram o seu tempo, dedicaram o seu tempo para tirar os cursos, é um investimento, regra é regra, lei é lei, temos que cumprir. Eu tirei os meus em Espanha. Em Espanha realmente não demora tanto tempo a tirar os cursos. Eu posso contar o meu exemplo, porque há vários colegas, ainda na semana passada um amigo meu me contactou para saber qual era a possibilidade e o que é que eu achava de tirar o curso em Espanha, um amigo meu português, porque sendo tão difícil dentro de portas, aqui em Portugal, e sendo muito mais caro, eu penso que é uma boa alternativa virar-nos para o estrangeiro para tirar os cursos. E lembrando aqui também, para quem não está informado, sobre a nova convenção da UEFA 2020, de março do ano passado, que até aí, por exemplo, nós portugueses tínhamos que pedir uma autorização à AFPF, à Federação Portuguesa de Futebol, para cursar lá fora, ok? E só mediante essa autorização que poderíamos ir a outro país fazer o curso, ou tínhamos que obrigatoriamente ter a residência no país de destino. Ou seja, eu como tenho ainda a residência em Espanha, não tive qualquer problema nesse aspecto, porque podia e posso fazer os cursos que eu quiser lá, estão a perceber? Mas quem não, ou seja, acho que é uma informação válida para quem quer estar dentro da regra, dentro da lei, ok? Só uma parte, lá em Espanha eles exigem 2 anos, para já só há 3 níveis. O quarto nível lá o quarto nível cá é o terceiro lá, ok? E então eles exigem 2 anos de experiência em território espanhol como treinador, para depois, além do diploma que dão do nível 3, né, que é o nível máximo, para dar o UEFA Pro, ou o UEFA A ou o UEFA B, ok? É só o único senão, ou seja, quem não tem lá tanto mercado como, por exemplo, que é o meu caso, nos últimos anos, tem sido fora de Espanha, temos essa dificuldade. Há uma guerra muito grande e há vários apelos, porque há muitos, inclusive espanhóis, a trabalhar por mundo fora e queriam ver essa situação de outra forma, porque a experiência, por exemplo, que eu tive na Índia, que eu tenho tido aqui em Portugal, no Campeonato de Portugal, eles não a contemplam. Estamos a fazer um forcing para que isso aconteça, mas, ou seja, para te responder diretamente à pergunta, eu tive que tirar os cursos, tirei os 3 académicos e os 3 federativos, porque em Espanha há a via académica e a via federativa, é completamente igual.
Eu, para treinar a Primeira Liga ou a Seleção Espanhola, por exemplo, posso ter o terceiro académico ou o terceiro federativo, não há diferença nenhuma. Agora, para treinar fora de Espanha, dentro do território da UEFA, os académicos não valem. Não valem porque, por exemplo, eu se quero treinar aqui a Primeira Liga em Portugal, se tivesse essa possibilidade, a Federação Portuguesa de Futebol contactaria, neste caso, a Federação Espanhola de Futebol, e a Federação Espanhola, pura e simplesmente, iria dizer, como já disse, desculpem, que os académicos não têm validez. No entanto, no território espanhol, sim, os académicos têm. Eu, quando me deparei com essa situação, ao fim de tirar os 3 académicos, nem o IPDJ, nem a FPF me quiseram aceitar os cursos, e então tive que repetir os cursos todos, pagar o mesmo dinheiro, levar com os mesmos conteúdos, dedicar ao mesmo tempo e tirar mais 3 federativos. Ou seja, tal como eu, haverá muitos treinadores que dedicam o seu tempo, dedicam-se a tirar os cursos, investem o seu dinheiro, e temos que defender a classe de treinadores. Acho que fazer comparações também se calhar não é assim muito justo, mas em todas as áreas, se a gente quer assinar um projeto, se é arquiteto ou se é engenheiro, pois tem que estar formado, tem que tirar a licenciatura, o médico é a mesma coisa, todas as áreas são assim. Por isso, eu acho que aquilo que estão a fazer agora ao Ruben Amorim, acho que não é justo, porque se abrem a exceção, se a Liga, se a Federação abre a exceção e deixam o Silas, deixam o Freire, deixam o Ruben Amorim e outros treinadores estar no banco e assumir a liderança dessas equipas, depois não sei por que razão, quer dizer, se calhar até sei, eu não sou sportinguista, não tem nada a ver com clubismo. O homem está a ter grande sucesso, estão a 10 pontos do segundo classificado e deve haver aí muito interesse por trás. Só vejo isso dessa forma. É bom saber também que problemas com estes cursos não existem apenas em Portugal e que mesmo aqui ao lado também existem alguns problemas. Pedro, eu passo para ti porque, e também acho que já toda a gente está mais ou menos contextualizada, mas a acusação ao Ruben Amorim é de fraude por ter sido inscrito como treinador adjunto e atuar como treinador principal do Sporting, ainda que oficialmente não o fosse. A minha pergunta para ti vai um bocadinho de encontrar aquilo da pergunta que fiz ao Paulo. Perguntar também o que é que tu achas deste discurso de treinador, qual o papel no futebol nacional e sobre este caso, como é que vês esta polémica com o treinador do Sporting? Olá, boa noite. Antes de mais, quero dar os parabéns ao Paulo pelo excelente trabalho que tem vindo a fazer no Lusitano. Estava a confirmar agora e o Lusitano subiu bastante em termos de pontuação, por isso, parabéns. E também olha, Pedro, obrigado pelas tuas palavras. Há sensivelmente 1h30 atrás eu tive a palestra depois do jogo de anteontem, certo? A palestra para fazer o rescaldo e para fazer um resumo daquilo que foi o jogo. E estávamos a ver um pouco. Eu, antes da palestra, estive a fazer um resumo daquilo que se passa nas outras séries, nas outras 7 séries. E só para agora tenho que puxar um bocadinho dos galões, não é? Já que começaste, eu não queria falar disso, mas já que começaste. Olha, e nós com 16 pontos, em 5 ou 6 séries, estaríamos a 2 pontos da permanência, nas outras séries. Estaríamos em 9º lugar, 10º lugar, mas estaríamos muito mais perto da permanência. Ou seja, estaríamos matematicamente mais vivos do que o que estamos agora, é verdade. E também o que eu lhes disse aos jogadores, além disto, foi também que a série D é apelidada a série da morte, não é? Eu não sei quem é que lhe deu esse nome, mas por algo será. E certamente nós, com esta equipa e com o trabalho que estamos a fazer aqui nesta série, é muito difícil ganhar pontos, muito complicado, porque temos um plantel muito jovem, somos o plantel mais jovem desta série e em termos de orçamento somos o orçamento mais baixo, porque o clube, pronto, caiu numa situação muito complicada, com uma dívida que tem que saldar, pronto, mas estamos em dia, é um clube cumpridor. E obrigado pelas palavras, sim. Eu disse-lhes a eles mesmo que a gente já sabe que vai ser muito difícil manter, mas
tudo aquilo que a gente está a fazer, pronto, acho que é, eu disse-lhes a eles, não é excelente, porque se fosse excelente teríamos que ter aí 20 ou 21 pontos, mas tem sido muito bom, porque nunca ninguém pensaria que chegássemos a 3 jogos do fim e estivéssemos matematicamente vivos. Mas obrigado pelo reconhecimento. Não, claro, e até porque lá está, antes de tu chegares, nós tivemos esta conversa, antes de tu chegares a equipa não tinha nenhuma vitória e entretanto conseguiste amelhar 4 vitórias e já nem sequer estou a falar dos empates, ainda para mais são os constrangimentos. E depois, por um lado, agradecer também a explicação que deste relativamente aos cursos de treinadores, porque eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso. Eu posso dar a minha opinião como alguém que vê isto de fora e alguém para quem faz um sentido uma determinada, alguns pressupostos que nós seguimos na nossa sociedade, que é, não é porque nós sabemos fazer muito de uma coisa que nós podemos ser automaticamente apelidados dessa coisa. E o exemplo que eu vou buscar sempre por exemplo, eu posso saber muito sobre construir uma casa, posso saber construir uma casa, mas não sou engenheiro civil. Posso saber tratar pessoas, posso saber algumas coisas do corpo humano, mas não sou médico. E mesmo que seja, há todo um conjunto de coisas que são necessárias e que é importante serem cumpridas para que essas pessoas depois efetivamente se possam considerar como tal. Posto isto, acho que os cursos são importantes, são estupidamente longos, e são praticamente impossíveis de quase de fazer coabitar com outra prática laboral. Eu sei disto por experiência, porque tentei, numa altura na minha vida em que tentei tirar o curso de treinador de futsal e estava a ver os horários, estava a ver os preços, estava a ver aquilo que me dava e pensei, bom, a não ser que eu queira investir grande parte da minha vida a fazer isto, não vou fazer. E acabei por não o fazer, com muita pena minha, mas também não era esse o caminho que eu tinha que trilhar e pronto, e acabo por sofrer com isso. Mas ao mesmo tempo, acho que aquilo que se passa com o Ruben Amorim é estranho, para não dizer outra coisa, porque isto, atenção, não começa só com o Ruben, isto começa, como já foi falado, com o Silas, começa com o Luís Freire, vai buscar-se até o caso do Custódio no Braga. Quer dizer, nós temos aqui um conjunto de treinadores que aprenderam muito durante o seu processo, o seu período enquanto jogadores, e alguns deles foram bons jogadores, e depois transitam para um meio futebolístico de treino. E obviamente que muitos deles estão habilitados indiretamente a fazer algumas coisas. Mas se há regulamentos, também me parece de uma certa irresponsabilidade da parte dos clubes prestarem-se a este tipo de situações. É um bocadinho pôr-se a jeito, não é? Não, é literalmente pôr-se a jeito, porque, repara, eu acho que o pior disto tudo está no timing. Acho que o timing disto... Eu sou benfiquista, nunca escondi isso, e acho que o Sporting vai ser campeão. E isto parece-me uma campanha de difamação feia, baixa, uma jogada baixa, porque não havia necessidade nenhuma de fazer isto agora. Quase para sujar um bocadinho o possível campeonato do Sporting. Completamente, então podia-se ter feito isto no início do campeonato, podia-se ter feito isto a meio do campeonato, podia-se ter feito isto no final da época, e fez agora. Agora para quê? Para quê? Para que é que andamos a brincar com isto? Sim, e é como tu dizes, são casos que já vêm de trás, já vêm do Ruben Amorim no Braga, já vêm do Silas, são casos que já vêm de trás, não é? Isto devia ter sido possibilitado à partida, o Ruben já é repetente, isto já aconteceu isto no caso do dia, por isso as pessoas primeiro já deviam saber, depois é gozar com a cara de quem vê futebol, apresentar-se um treinador que diz o Ruben Amorim vai ser o nosso treinador, mas vamos inscrevê-lo como adjunto, acho que também é um bocado gozar com a cara de quem está a ver futebol e com os reguladores, e é uma maneira de dar a volta às coisas. É possível. Eu não critico. Se é possível, se foi permitido anteriormente, então tudo bem. Mas porquê é que se está a acusar o Ruben numa situação em que ele
muito sinceramente, e aqui é uma opinião muito pessoal, o Ruben tem-se comportado mais como treinador do que qualquer outro treinador que está a tentar lutar pelo título. Isso é uma pergunta que eu já vou fazer a todos e em particular ao Paulo, que é até que ponto é que isto não vem mostrar talvez um bocadinho que o papel do curso de treinador pode estar um bocadinho ultrapassado quando pessoas sem esse curso conseguem ter sucesso na melhor liga nacional, não é? Mas deixa-me só dizer uma coisa antes de passares isso, que é, Sim, sim. acho que, não só acho que isto é de um mau tom incrível para aquilo que aconteceu, como acho que vem como retaliação para aquilo que o Sporting fez com o Palhinha. E nesse ponto, e já tive esta discussão em off com o Queiroz e com outras pessoas, nesse ponto, a verdade é que o Sporting este ano tem-se munido de um sentido de impunidade legal que também não convém a ninguém. E acho que não se deve pagar umas pelas outras. Mas se for esse o caso, o Sporting também só se pode queixar de si próprio por fazer esses inimigos. José Queiroz, és o Sportingista aqui na sala e por isso acredito que a tua opinião também seja um bocadinho mais inclinada, vamos ver, até pode ser que não seja, mas a minha pergunta para ti é a mesma. Como é que vês o papel dos cursos de treinador e esta polémica toda com o Ruben Amorim? E pegando um bocadinho naquilo que o Pedro disse, se achas que o Sporting neste caso e outros clubes noutros casos, se é mesmo pôr-se a jeito e qual é que tu achas que é a mentalidade com que, neste caso, o presidente do Sporting, Varandas, encara a contratação de Ruben Amorim, sabendo deste constrangimento à partida? Boa noite aos três. Em primeiro lugar, o papel dos cursos, eu nunca tirei nenhum curso, nunca vi nenhum curso, eu não sei a importância que os membros têm. Eu acredito que sejam, obviamente, importantes e que, de facto, os ensinamentos lá são bastante úteis, mas uma coisa é inegável, e já referi isso, o Ruben, sem ter tirado o último nível, consegue estar em primeiro lugar no campeonato. Até nós sabemos que depois muito do que se faz e do que se treina em futebol vai para além do próprio curso. Muitas vezes tem a ver com aspectos de motivação, de discurso no balneário. Eu posso estar enganado e corrijam, mas eu acho que o curso vai se focar mais na parte de treino, na parte tática, e depois isto é um bocado o lado pessoal de cada um, esta vertente quase que diria que nasce um bocado com quem tem perfil do líder para conseguir liderar as tropas. Eu até acho que é aí que o Ruben Amorim está a fazer um excelente papel neste Sporting. Eu não estou também por dentro de toda a parte legal para poder chegar aqui e dizer objetivamente o Sporting vai ter razão, o Sporting não vai. Até porque a parte legal é muito dúbia, não é? Porque Exato. É acusado de fraude por ser o treinador, mas oficialmente não ser, mas como é que se prova que ele é o treinador? Se com declarações, se com testemunhas, é sempre dúbio. Há aqui uma parte do que eu estive a ler em alguns órgãos de comunicação social, de que, em primeiro lugar, há que averiguar se Ruben Amorim exerceu alguma coisa objetiva como treinador. Isto quer dizer, se está inserido em alguma ficha de jogo como treinador principal, se participou nas flash interviews onde só pode ir o treinador principal. Ou seja, há aqui alguns fatores, pelo que estive a ver, que vão tentar reunir estas provas para ver se há algum ponto onde ele tenha sido treinador principal. Depois há, claro, a parte de que no treino do Sporting, isso não há dúvidas para ninguém, ele é o treinador principal na academia em Alcochete, é ele que organiza o treino, é ele que define o treino, é ele que lidera a equipa, é ele que fala com a equipa. Mas eu penso que dentro daquilo que o Sporting faz dentro de portas, foge depois do âmbito das regras da Federação ou da Liga, porque o Sporting dentro de portas, penso que pode pôr quem quiser a coordenar o seu treino, e que o papel, ou seja, toda a parte legal do curso de treinador está inerente ao jogo e aos momentos que antecedem e sucedem o jogo de futebol. Claro que, tal como no caso Palhinha, o Sporting aproveita um loop legal, que é a possibilidade lá está, do treinador em casa estar fora destas regras e poder treinar a equipa, e depois durante os jogos estar inscrito como adjunto até agora a janeiro,
em que se inscreveu no curso, e o Sporting com certeza que envia à Federação um documento a dizer que houve uma reestruturação, digamos assim, da equipa técnica, em que Manuel Ferro passou de treinador principal a treinador adjunto e Ruben Amorim fez o caminho inverso. Acho que há aqui um fator que o Sport já tinha falado no tempo do Silas, que lançou num comunicado, porque na altura o presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, da ANTAB, disse que custa-me acreditar de uma pessoa licenciada em medicina como o presidente do Sporting admita para exercer funções quem não está devidamente habilitado. E o Sporting na altura respondeu, e eu não sei até que ponto é que isto é 100% verdade ou não, vou citar aquilo que o Sporting usou, e disse que, referindo-se à ANTF, disse: esta associação de tipo sindical não é uma ordem profissional, pelo que o Estado não lhe atribuiu essa competência especial de regular as normas técnicas e os princípios e regras deontológicas dos respectivos profissionais. Se aos partes que a nível legal há aqui uma diferença entre aquelas comparações, como já fizemos aqui, de engenheiros ou médicos, pelo simples facto de existir uma ordem dos médicos e uma ordem dos enfermeiros, e o Sporting dizer, no seu entender, que a ANTF é uma estrutura sindical e que por isso não tem este poder de gerir a qualificação das pessoas. Por isso vamos, se calhar, aqui sempre num choque de duas situações. Se a nível legal o Sport fez alguma coisa de mal e tem que ser punido, ou o Ruben Amorim, e aquilo que nós achamos que devia ser a norma. É óbvio que eu, enquanto sportinguista neste momento, custa muito dizer que não queria o Ruben Amorim a treinar o Sporting pelo simples facto de não ter curso, porque o que mais tive foram treinadores com curso. Por acaso nos últimos tempos até nem tem sido muito, mas durante todo o tempo que vejo futebol tive muitos treinadores com curso e nunca consegui não levar o Sporting ao título, e agora o Ruben Amorim está encaminhado para o fazer, e por isso claro que enquanto sportinguista preferia ter o Ruben do que ter um treinador com curso, porque eu não sei o que é que esse treinador iria estar a fazer comparativamente ao trabalho do Ruben. Percebo depois, claro, a parte que o Paulo falou, de que de facto muito provavelmente é ingrato para os outros treinadores, porque eu transponho para mim, não é? E qualquer um de nós, se passar para a sua área profissional, não iria ficar satisfeito por ver uma pessoa, digamos, que não teve que estudar aquilo que nós estudamos para o cargo, a passar à nossa frente, digamos. No entanto, o grande prejudicado de ter um treinador sem curso seria o Sporting, e o Sporting sabia que o Ruben Amorim não tinha curso, o Sporting avançou na mesma para a contratação, toda a gente no clube sabia disso, e digamos, a ideia seria: Ruben Amorim não tem curso, Ruben Amorim não está tão qualificado como os outros para ser treinador, logo vai ter piores prestações. É um bocado isto que nós fazemos nas outras atividades da nossa vida. Se nós pusermos alguém que teoricamente não está qualificado para aquela profissão, estamos à espera de ter piores resultados. O caso do futebol tem a particularidade de que o Ruben Amorim é a afetar apenas o Sporting, os jogadores do Sporting e provavelmente o ânimo dos adeptos do Sporting se não cumprisse com as expectativas. Mas é óbvio, e isto acontece principalmente com os ex-jogadores, que eles gozam de uma fama prévia que tiveram para poder saltar para a ribalta mais cedo. Mesmo os que têm curso, eu recordo-me, por exemplo, de Zidane, mesmo lá fora, rapidamente chegou ao topo do Real Madrid, o próprio Guardiola, dentro de poucos anos, passou da equipa do Barcelona para a equipa A, e se nós olharmos para o artigo do Francisco Isaac no Fair Play, que aconselho a ler sobre este tema, e vermos os nomes dos treinadores que chegaram a treinar sem o nível 4, Paulo Bento, Marco Silva, Nuno Espírito Santo, Paulo Fonseca, Pedro Emanuel, Sérgio Conceição, Pepa, Jorge Silas, Petit, Custódio, o Ruben Amorim, muitos ex-jogadores que, lá está, não tinham um curso e que chegaram a este patamar, digamos assim, alavancados pela carreira que tinham tido. E isso depois entra no tal segundo tópico, também já se falou um bocado, que é até que ponto é que estas pessoas também estão algo defendidas na federação para poderem seguir com as suas carreiras profissionais, sabendo de antemão que a sua carreira vai ser mais curta que o normal, eles não podem jogar para sempre, e é muito natural que muitos jogadores depois queiram seguir a carreira de treinadores, e os tempos do curso, como o Paulo falou, porque o custo não será tanto um problema para eles, mas o tempo do curso obrigaria-eles, se calhar, a estar parados durante muito tempo. Acho que a favor do Ruben, para concluir, joga o facto daquilo que foi
o que sucedeu no Casa Pia. Na altura ele foi castigado, mas depois mais tarde penso que lhe deram alguma razão. Eu já não lembro ao certo do processo e das possíveis parecenças para este caso, mas penso que a base no fundo era a mesma, porque ele não podia treinar o Casa Pia por não estar qualificado, e ele ganhou. Por isso eu penso que sinceramente não vai acontecer nada ao Ruben, ele não vai ficar 1 ou 6 anos sem treinar. Acho que o caso vai morrer. Não sei até que ponto é que, mesmo com o caso morto, isso não vai implicar alguma mudança daqui para a frente, ou para o lado de apertarmos mais e o curso passar a ter um papel mais importante, ou no sentido oposto de o curso perder o seu valor. Mas acho que esta medida tomada agora vai obrigar a trilhar um caminho, porque não podemos passar agora daqui para a frente a olhar com a impunidade que olhamos para todos aqueles casos, até alguns que eu já citei e que, repito, estão num artigo no Fair Play. Não podemos olhar da mesma forma para isso e agora para o fim, e o Ruben Amorim ser o único caso aqui no meio que vai ter esta leitura. Espera-se que daqui para a frente todos os treinadores ou tenham o mesmo olho apertado e sejam todos punidos ou proibidos de treinar, ou passem a ser, ou mantenha-se tudo igual, mas admitindo que de facto é possível haver esta ruptura, digamos assim, ou este loop na lei. Mas, repito, eu não sou jurista, não percebo nada de leis e estou apenas a dar a minha opinião de que acho que não vai acabar por acontecer nada, nem ao Sporting, isso acho que é quase certo pelo que li, nem ao próprio Ruben Amorim. Paulo, 2 questões importantes aqui que tenho para te fazer. Primeiro, de que forma é que não fica um bocadinho manchada a imagem destes cursos, quando, para além de termos um treinador sem o curso máximo a dar cartas e boas cartas na principal liga nacional, até que ponto é que isso não mancha o papel do curso, e fazendo um alarido tão grande à volta disto, até que ponto não se foca nesse papel menos preponderante que o curso possa ter? E depois outra pergunta é, também que o Pedro referiu aqui, que papel é que estes 6 jogadores podem ter como treinadores? Ou seja, se achas que poderia haver uma diferença, uma lei mais aberta para que estes jogadores tenham acesso mais facilitado e mais rápido a este curso de treinador, que lhes permita depois treinar de forma oficial as assim, equipas nacionais? São duas perguntas importantes e pertinentes, que estão bastante discutidas, tanto em Espanha como aqui. Assim, em relação a... Eu acho que o curso não fica manchado, porque eu aos meus colegas dos cursos sempre diria... Porque nós lá, na Federação de Madrid, o curso tem na minha opinião, tem nível, tem grande nível. Não só pela forma que é organizado, mas também Paulo, desculpa só interromper-te. Sabes se há alguma semelhança ou pontos de contacto entre o curso espanhol e o curso português? Ou não tens essa ideia? Não tenho essa informação, não tenho. Mas eu acho que não deve ser muito diferente. Eu penso que não é muito diferente, porque se são duas federações da UEFA... Da UEFA, sim. As guidelines devem ser mais ou menos as mesmas. Pois, sim. Eu penso que, em termos gerais, os conteúdos devem ser muito parecidos. Como eu estava a dizer, os cursos não ficam manchados. Porquê? Nós lá na Federação de Madrid há sempre aqueles alunos mais críticos ou mais exigentes, não é? E que criticavam tudo e todos. Se calhar tinham grande expectativa, e em alguns professores eles depositavam grande esperança e grande expectativa, e era um pouco mais defraudada. Eu sempre lhes dizia que às vezes o aluno é que faz o professor. Ou seja, no caso do aluno fazer o professor, é o aluno preparar-se de uma forma a espicaçar o professor, a desafiar o professor, a fazer-lhe perguntas, a lançar-lhe desafios, para que o professor também sinta um pouco esse desafio, e para que se prepare da melhor forma, e que o nível da aula, que o nível destes conteúdos subam. Estão a perceber? Isso por um lado. Depois, eu sempre dizia aos meus colegas que nós é que temos que estudar por nós. E hoje em dia, quando, por exemplo, estamos com uma expectativa tão grande, tanto na universidade como nos cursos de treinador, e vemos que não chega ao nível que nós estávamos à espera,
Nós hoje em dia, com a facilidade de ter a informação na internet, né? Sabendo filtrar o que é mais importante, o que é menos importante, nós se calhar nem necessitamos de ir aos cursos para tentar nos auto-instruir. Estão a perceber a ideia? Por isso, nós perdemos o aqui Amorim o Paulo, entretanto. tenham feito grandes trabalhos, ou estejam a fazer grandes trabalhos, porque o curso não é decisivo, não é determinante. Porque eles certamente... Aliás, o Ruben Amorim esteve na pós-graduação do José Amorim na Faculdade de Motricidade Humana, onde foi um dos 2 alunos em destaque. Eles escolhem sempre os 2 melhores alunos para depois fazerem estágio durante uma semana ou 2 com o José Mourinho. Eu penso que foi no Manchester United, quando o Ruben... Ou seja, também já se notava algum nível como aluno e um grande interesse para ser distinguido entre 15 ou 20 alunos de todo o mundo, porque essa pós-graduação tem 70% de alunos de todo o mundo, são estrangeiros, ok? Tem que ter algum nível, estão a perceber? Isso por um lado. E depois é a autoinstrução. Eu não acredito que ele tenha deixado de jogar futebol e que tenha feito só a pós-graduação lá na Faculdade de Motricidade Humana, e que tenha o nível de treinador, não digo que é hoje, mas quando começou no Casa Pia. Estão a perceber? Não acredita que ele é um autodidata e que procura muita informação, procura muito instruir-se. E vocês falaram no Marco Silva. Eu lembro-me quando fiz estágio com o Marco no Estoril. Nós falávamos muito depois do treino, uma pessoa muito aberta, muito simpática, a mim surpreendeu-me pela positiva, e ele disse-me que eu nessa altura ainda estava em Espanha, e tivemos ali 2 dedos de conversa sobre Espanha, e ele dizia-me que se identificava muito com o Guardiola e que tinha muitos livros sobre o Guardiola, desde liderança, desde modelos de jogo, ok? Ou seja, o Marco Silva poderia não ter o curso, mas era um autodidata. Procurou informação para se preparar por ele próprio. Eu acho que é um pouco por aí. Além de que, por exemplo, no caso do Ruben Amorim, a pós-graduação do Mourinho tem um nível brutal, tem um nível muito alto, muito alto. Porque vêm os melhores professores de Espanha, de Barcelona, vêm os melhores professores portugueses que estão lá, vêm outros professores de outros países. Ou seja, também acho que foi algo que acrescentou e muito também à sua preparação. Enquanto à outra pergunta, estavas-me a fazer a pergunta em relação aos ex-jogadores. Eu acho que os ex-jogadores têm a vida mais facilitada, os ex-jogadores que foram conhecidos, ou que chegaram à seleção, ou que jogaram a um nível muito bom na Primeira Liga, como foi o Ruben Amorim, como foi o Silas. Eu acho que eles têm a vida muito mais facilitada em relação, por exemplo, ao meu caso, que só joguei até à antiga segunda B, é o atual Campeonato de Portugal. Porque gera-se uma rede de contactos muito grande, porque também há muito hábito de contratar o ex-jogador conhecido, não só em ligas superiores. Aliás, aqui no Campeonato de Portugal há exemplos disso. Há exemplos disso, que há muitos ex-jogadores conhecidos. Por exemplo, o Bruno China, que é meu adversário o treinador do Espinho. Há treinadores que são muito conhecidos e que são contratados. Não digo que a maior parte deles não tenha competência, não estou a dizer isso, mas têm a vida mais facilitada, porque estão sempre em voga, estão sempre na moda, entre aspas. Agora, se a Federação deveria abrir uma exceção, eu acho que não. Porque eu acho que eles... se calhar eu estou a puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas acho que é coerente e acho que é sensato. Porque, é assim... eles já têm a vida facilitada pelo nome que criaram, que construíram enquanto jogadores, ok? Se a Federação vai-lhe abrir essa... Ou seja, acaba por ser um mercado muito desajustado e muito desequilibrado para nós. Para nós não fomos grandes jogadores. Porque eles, claro, são muito mais facilmente contratados do que nós. Ok? E o facto de terem sido ex-jogadores da Primeira Liga
não lhes dá o direito, ou não quer dizer que eles sejam mais competentes do que eu ou do outro companheiro que tenha tido mais ou menos a mesma carreira que eu como jogador de ligas mais baixas, ok? Eu acho que os cursos, se é para uns, é para todos. Se é para um, é para todos. Se não, os ex-jogadores que querem fazer uma carreira universitária, claro que para treinar uma equipa na Primeira Liga não é necessário ter uma carreira universitária. É um facto. Há alguns que têm, outros não têm, poucos têm. Mas, por exemplo, o Carlos Carvalhal tem, né? Tirou o curso na FADEUP, no Porto, a licenciatura. Isso não implica que esteja mais habilitado ou menos habilitado. Isso já depende de muitas coisas, depende também dos traços de personalidade. E o José também focou aí alguns indicadores que podem ser importantes na gestão de um grupo, na liderança de um grupo, não é? E eu acho que não devem ter a vida facilitada, porque a vida facilitada já têm eles, não é? Eu acho que devem ter as mesmas condições que os demais. Se dura um ano, depois tem que ser um ano de curso. Se dura meio ano, depois é meio ano. Eu acho que é por aí. Em Espanha, a maior parte dos treinadores que são contratados na primeira e na segunda liga são ex-jogadores, porque o treinador, digamos, que vem da via académica, atenção, não é do curso, da via universitária, é preparador físico, a maior parte das vezes, porque a posição do preparador físico em Espanha ainda é muito importante, ainda está muito marcada. A preparação física lá ainda é muito importante. Eu acho que aqui, em termos de metodologia, nós já não damos tanta importância a essa posição. Por isso, lá os ex-universitários é preparador físico e alguns adjuntos. O ex-jogador é muito requisitado, é muito escolhido para ser treinador principal. E vocês falaram no Zidane. O Zidane, quando começou a ser treinador do Real Madrid, ele ainda não tinha o nível suficiente para ser treinador. Só que, claro, lá está, era o Zidane, e então a Federação Francesa de Futebol abriu, foi a verdade, lá está, e voltámos ao mesmo, e já vou se calhar eu estou a falar muito da minha posição, mas é aquilo que eu sinto, e porque eu posso treinar o Real Madrid se tiver hipótese disso, e não posso treinar, com todo o respeito, o Leixões ou o Académico de Viseu. Essa é a verdade. E eu não sou um Ruben Amorim, nem sou o Silas, porque foram jogadores de alto nível e eu não fui, e se calhar eu iria ter problemas se tivesse a oportunidade de treinar na Primeira Liga. No entanto, eu tenho os cursos e eles não têm. É uma questão entre a Federação Portuguesa e a Federação Espanhola. Ok, tudo bem. Estamos a lutar por isso, para que a experiência fora de Espanha seja reconhecida, que é para eu ter acesso. Mas o que é facto é que eu já tirei o curso. Os cursos, o terceiro federativo e o terceiro académico. Eu, em jeito de brincadeira, digo que tenho 6 níveis, que são os 3 de um lado e os 3 do outro. Acaba por ser verdade. Mas isso aconteceu com o Zidane, porque a Federação Francesa, claro, era o Zidane, foi campeão do mundo, campeão da Europa, foi um craque que marcou uma geração. Um dos melhores da história. Pois, abriu uma exceção. Disse à Federação Espanhola que ele realmente estava a fazer o curso, que estava a acabá-lo, e pronto, estava a acabar o curso e não houve problema de maior, e ele, pronto, continuou a fazer a sua carreira e continua no Real Madrid. Se fosse o Paulo Menezes e o Manuel, o José, o Joaquim, por isso eu se calhar tenho que defender a classe de treinador quando falamos no Ruben Amorim, que não tem nada contra ele, e tenho que defender o treinador não ex-jogador de alto nível, porque acho que é mais sensato e é mais coerente, acho que é justo. Pedro, 2 perguntas para ti. Primeiro, pegando aqui naquilo que o Paulo disse, e consegue sinceramente ouvir? Sim, ouvimos, Paulo. Eu estava agora a fazer a pergunta ao Pedro, que pegando naquilo que o Paulo disse, e foi algo que eu nunca tinha pensado, até que ponto é que tu achas que estes cursos de treinador podem existir precisamente para isto, para beneficiar um bocadinho quem tenta entrar de novo no mundo do futebol por uma via de treinador, para conseguir competir com os jogadores que têm estas facilidades, como o Paulo já mencionou? E para além disso, pegando noutra coisa que o José Queiroz disse,
se achas que depois deste caso do Ruben Amorim algo vai mudar e se sim, para que sentido é que achas que vai mudar? Pronto, relativamente à tua primeira pergunta, podes repetir só para eu me focar? Sim, a minha pergunta era se o papel deste curso de treinador é um bocadinho para abrir as portas a quem não está no mundo do futebol. É assim, eu sou uma pessoa que acredita muito na igualdade de oportunidades. É uma coisa que eu aprecio na nossa sociedade e é uma coisa que me é muito querida e pela qual eu luto sempre. E tive situações laborais em que fui ultrapassado por pessoas claramente muito menos habilitadas do que eu, apenas porque tinham alguma experiência. É tipo tu tirares um curso qualquer sobre que te habilita a fazer. Há um exemplo muito concreto que eu posso dar, que é na indústria farmacêutica. Se tu fores médico, mesmo que nunca tenhas tirado nada sobre a investigação, consegues um trabalho à partida mais bem pago e mais acima hierarquicamente do que alguém que tenha dedicado a sua vida a ser investigador. Isto acontece e sempre me revoltou, porque acho que é uma postura errada. E nesse aspecto é um bocado aquilo que o Paulo diz, ou seja, nós podemos pegar aqueles exemplos que o Queiroz deu, quase todos eram ex-jogadores. E foram jogadores que tiveram alguma preponderância no futebol português. E se calhar nós temos muitos casos de pessoas assim que conseguiram fazer essa transição e são agora treinadores bons, mas também eu conheço muitos que falharam e lembro-me à cabeça de muitos treinadores que eram grandes treinadores ou grandes jogadores e que não deram o salto para um treinador decente. E quer dizer, nós também podemos estar aqui a dizer o Zidane. O Zidane conquistou muitas coisas, é verdade, mas também não querendo tirar mérito ao Zidane, nem tirar mérito ao Paulo, mas se o Paulo estivesse lá, também tenho a certeza que o Paulo conseguiria fazer um trabalho igualmente bom, por uma questão muito simples. As condições do Real Madrid são excelentes, e o que o Mourinho deixou, e que as pessoas gostam de ignorar, eu sou um grande fã do Mourinho, aquilo que o Mourinho deixou, que foi aproveitado pelo Ancelotti e depois foi-se degradando em termos de estrutura, foi muito forte. Por isso, eu acho que é muito importante pessoas como... Repara, o Mourinho, quando entra, o pessoal gosta muito de falar no Mourinho porque ele ganhou muita coisa. A grande revolução do Mourinho tem a ver com um conceito que era falado de um senhor chamado, eu não tenho certeza, ele era Vítor qualquer coisa, era um teórico da preparação física, que veio com a questão da periodização tática. Vítor Frade. Exatamente, o Vítor Frade. Vítor Frade, Pedro, da FADEUP. Exatamente. Isso foi a grande revolução que o Mourinho trouxe. O Mourinho traz isso. E obviamente que depois conquista, porque ele marca uma geração. E ele marca uma geração porque aprendeu isso e procurou isso. O Guardiola, obviamente, que depois teve o seu percurso e começou como jogador, mas ele reformou-se muito antes de se tornar um treinador a sério. Aquilo que me faz alguma espécie é que, sim, isto são casos de pessoas são dois casos diametralmente opostos. Ou seja, o Mourinho, como jogador, foi pouco mais que medíocre, e enquanto treinador é um dos melhores da história. E enquanto o Guardiola foi um bom jogador, não diria um excelente jogador, mas foi um bom jogador, jogou no Barcelona, e é um treinador que marca uma história. Lá está, quer dizer, se nós formos por esta lógica, há tantos treinadores que estão neste momento a sair de escolas e estão a treinar, a estudar com a federação, e que vão ser postos de lado porque reforma-se um jogador qualquer e passa-lhe à frente. Isso a mim, enquanto alguém que acredita na oportunidade, revolta-me, até porque, e se calhar estou a ser um bocadinho romântico, eu acho que a grande beleza do futebol para a maior parte de nós foi sempre aquela possibilidade de tu te elevares para cima de ti mesmo e de saís do teu buraco e seres uma pessoa melhor, cresceres na vida através de uma coisa que era um talento.
E por isso é que nós gostamos tanto dos Ronaldinhos e tudo mais, porque eles vieram da favela, vieram do nada. O Daniel Alves até diz coisas... Ele veio de um sítio muito... que eu não posso dizer aqui, porque senão ficava mal dizê-lo. E chegaram onde chegaram porque o futebol dá as mesmas oportunidades a toda a gente. Pá, então se dá as mesmas oportunidades a toda a gente, vamos dar as mesmas oportunidades a toda a gente. E acho mal que os treinadores, que só porque são ex-jogadores, que passem à frente de outras pessoas. Acho isso uma perversão total do sistema. Posto isso, relativamente à questão do Amorim, se o Amorim for feito um exemplo, e há toda a legitimidade para isso, independentemente de obviamente estou a dizer isto, partindo do pressuposto do ponto de vista legal, ele é efetivamente culpado. Eu sou apologista de que, já o fui no caso do Palhinha, brincar com questões linguísticas e semânticas para justificar certas coisas a mim incomoda. Mas é assim que a lei funciona, pronto. É um bocado aquela coisa, é dúbio para os dois lados. Se forem culpados não se podem queixar, se não forem culpados, ok. Ou seja, há aqui uma coisa que é dúbia para os dois lados, pronto. E nesse aspecto, o que eu espero é que, se de facto o Ruben for culpado, que seja castigado, mas que haja uma noção de que não é só ele que tem que ser castigado, é toda a gente. Toda a gente que neste momento estiver a exercer, independentemente do escalão, sem a capacidade necessária ou sem as qualificações para o fazer, então tem que ser todos afetados. E acho que acontecer, não deve acontecer durante uma época, deve acontecer durante um período de pré-época. E uma coisa que o Queiroz disse que me causou um bocadinho de confusão ao ouvir, e que eu preciso dizer isto, que é quando nós fazemos uma determinada crítica que foi muito bem feita ao presidente do Sporting, pela questão de ter alguém que não está qualificado para fazer um trabalho, escudar-se atrás de uma ordem é de uma cobardia tremenda, porque há imensas profissões em Portugal que não têm ordens e nunca precisaram ter ordens, e têm sindicatos, mas não têm ordens. E têm cursos. E têm cursos. Por isso não é por ter uma ordem que o curso de repente passa a ser muito fixe. Isso foi uma arrogância de um médicozinho que me custou um bocado a ouvir, sinceramente. Porque... A declaração não foi do Barandas, a declaração foi do Sporting. Está bem. Cujo presidente é o Barandas. Sim, mas foi o diretor de comunicação, acho que na altura que... Certo, mas é o comunicado do Sporting, não é? No fundo. Exato. Estarmos a discutir que aquilo que é dito pelos comentadores do Benfica nos programas desportivos não são ditos pelo Benfica. Do Benfica. São, todos nós sabemos isso, não precisamos de ninguém para nos provar isso. A resposta foi de uma cobardia tremenda, e acho, sinceramente, que não é o caminho que se deve levar. É um caminho que o Sporting tem vindo a levar desde que o Varandas entrou na presidência, que é uma espécie de luta com toda a gente. Mas não é mau, está a dar resultados. Exato. Está a dar resultados, mas eventualmente as coisas às vezes voltam para nos bater. E eu se calhar vejo aqui um Sporting que abre umas possibilidades que não devia abrir. E se o Ruben não era qualificado para fazer e foi treinador principal, então tem que ser punido. Não acho que... E acho que o Sporting, e aqui também acho uma coisa, que é, acho que o Sporting também deve ser punido. Concordo. Porque não é só dizer que isto é porque o Ruben é que não tirou o curso. Não, o clube tem responsabilidade. E isto... ainda por cima sendo reincidente, não é? Já com o caso do Silas. Exatamente. E mas eu já nem falo do caso do Silas, eu estou mesmo a falar de isoladamente ir-se buscar um treinador e de saber se esse treinador não é o treinador principal e inscreve-se como treinador principal ou como treinador adjunto e depois vai-se passando. São jogadas legais que eticamente para mim valem zero, mas se são possíveis, são possíveis. Agora, tem que ser punidos os dois, se isso acontecer. Agora, se me perguntares se eu acho que isso vai acontecer,
Não, acho que se não aconteceu até agora, não é agora que vai acontecer. E sinceramente acredito que isto é uma jogada um bocadinho feia de bastidores. Apesar de ter um fundo de verdade, acho que é uma jogada um bocado feia. E pelo timing e por tudo aquilo que aconteceu. Por isso, se o Ruben for culpado e for de facto condenado, entre aspas, espero que seja porque legalmente isso é assim e não porque um momento assim o pede. José Nuno, deixar-te responder, caso queiras, esta questão do Pedro, e depois para terminarmos uma última questão, que é, pegando também em algo que o Pedro disse já na primeira intervenção e repetiu agora, se achas que há alguma malícia neste timing em que esta acusação surge, e se achas que quer o caso do Ruben ou do Sporting serem condenados ou não, se isso pode manchar um possível título que o Sporting virá a conquistar. Aquela situação que o Sporting falou da ordem versus sindicato, isso é apenas do ponto de vista legal. É como eu disse, a opinião não muda. Nós podemos continuar a achar que só devia trabalhar numa determinada profissão quem tem um curso. Agora, a nível legal, que depois é o que vai interessar aqui para a decisão do caso, há claras diferenças entre aquilo que é o poder de uma ordem na retirada de alguém de uma profissão versus o poder do sindicato. E é um bocado era um bocado nesse ponto, acho eu, que a ideia do Sporting assentava, querendo do ponto de vista jurídico evitar comparações entre profissões que são geridas por uma ordem e profissões que são geridas por um sindicato, porque vão ter obviamente visões diferentes depois no julgamento. O Sporting ser punido, segundo o que estive a ler numa notícia que saiu no Record, um jurista, apenas por multa, ou seja, a perda de pontos nunca estaria presente, pois há uma multa que, segundo dizem, pode ser pesada, mas nós já sabemos que as multas depois no quadro legal têm um espectro alargado e o pesado é sempre um bocado relativo. Quanto, depois, o que é que perguntaste a seguir, a segunda pergunta? Estava só aqui a tentar ligar o microfone, peço desculpa. A pergunta era se achas que tem alguma malícia no timing da acusação, e se achas que em qualquer um dos resultados do caso o possível título do Sporting pode ficar manchado. Malícia, sinceramente eu acho que não. Pelo que li, a queixa foi feita em março do ano passado. Ela apenas demorou um ano a ser efetivada e a ser aprovada para que seja apresentada uma queixa judicial, digamos assim. Ou seja, em março do ano passado, o Ruben Amorim estava a ser ou ainda treinador do Braga ou estava a ser apresentado como treinador do Sporting. Agora, podes perguntar-me porque é que demorou tanto tempo. Eu isso não sei responder. Não sei se a pandemia é justificação por um ano de demora, se é o próprio processo que é complexo. Isso não sei, mas estou convicto que demorou este tempo por determinados fatores aos quais eu sou alheio e que não demorou um ano porque estavam propositadamente à espera da melhor altura para decidir o processo. Penso, se vai manchar um possível campeonato do Sport, primeiro é preciso o Sport ganhar o campeonato, e se vai manchar, eu acho que depende sempre da decisão. Sinceramente, eu acho que o caso Palhinha acaba por manchar, porque, como eu já disse, aquilo que o Sporting fez foi aproveitar-se de um luto legal, apesar de poderem não gostar das palavras, mas, ou seja, o Sporting não cometeu nada objetivamente de ilegal, apenas aproveitou uma deficiência numa linha que permite que o Sporting faça aquilo que fez, de congelar, no fundo, uma possível decisão com o recurso para um tribunal administrativo. Agora, se bem, eu acho que acaba sempre por manchar, no sentido em que vai haver sempre gente que vai aproveitar-se disto para falar, porque nós já sabemos, independentemente do clube que ganha, há sempre um conjunto de pessoas que têm muita dificuldade em dar
em dar mérito ao adversário. Eu sinceramente não me lembro de nenhum campeonato em que não houvesse uma história colada por trás. Nós todos, se calhar, somos responsáveis. Eu admito. Desculpa, deixa-me só interromper-te para te dar uma opinião sobre o que tu estás a dizer, porque eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer, mas eu acho que pela primeira vez, desde que eu me lembro, não vais ter casos desses. Porquê? Porque o Benfica está-se a escudar bastante bem no facto do Sporting estar a ter uma época normal para justificar os seus falhanços. Isto foi dito já por vice-presidentes do Benfica. E o Porto está mais preocupado em atacar o Benfica. Por isso eu acho que pela primeira vez, independentemente daquilo que... Não vai haver casos. Acho que não vai haver, mas acho mesmo muito sinceramente, acho que o Sporting este ano a ganhar vai ser um campeonato completamente limpinho, completamente sem questão. Acho genuinamente isso e acho que é perfeitamente justo. Vamos ver, de facto é uma coisa que eu concordo, pelo menos na parte que o Porto está mais preocupado com o Benfica desde o início do campeonato. De facto é algo que é verdade, até do estado do futuro campo do Belenenses, que por acaso até estava em boas condições. Isto boas é mais comparativamente ao que já vimos do que propriamente a um real estado Sempre relativo. relativo. Mas até nisso o Porto se tentou queixar e atacar o Benfica, algo que eu, enquanto sportingista, até como estando em primeiro, pensava, pá, não faz muito sentido, mas ainda bem, para mim, que eles estão mais preocupados com o quarto lugar, porque é a posição que o Benfica ocupa, quando estavam na altura em segundo do que com o Sporting, que era o primeiro. Sim, mas daí não me admirava nada que algures, até na comunicação social, se o Sport fosse campeão, alguém puxasse disso, até porque eu acho que até agora ainda não se falou muito, porque durante muito tempo era aquela teoria de que o Sport está em primeiro, mas mais tarde ou mais cedo vai acabar por cair. Não vale a pena estarmos muito preocupados com o trabalho deles. Que não vai existir. Vamos atacar o Benfica na mesma, porque o Sporting acabaria por tratar de se cair sozinho. Por isso acho que se eventualmente o Sporting fosse campeão e caindo essa ficha, iria-se ter que virar as atenções para o Sporting. Eu acho que de facto pegar no caso Palhinha, pegar no caso Ruben Amorim poderia ser algo a falar. Acho é que o caso Palhinha tem mais impacto, porque o caso Palhinha é algo que, ou seja, o Sporting usa o Palhinha e pode ser beneficiado de usar Palhinha. Não estou a ver até que ponto é que pode colar. E um jogo contra o Benfica, ou seja, um jogo contra o adversário direto. Exatamente, um jogo importante. Não estou a ver até que ponto é que pode colar a ideia de o Sporting usou um treinador sem curso e por isso levou vantagem, ou seja, saiu beneficiado. Ou seja, acho que o argumento do Palhinha pode ser mais usado no caso de vitória do Sporting do que propriamente o Ruben Amorim para manchar o percurso, porque o Amorim, e a realidade é um bocado esta, se nós quisermos com alguma facilidade fazemos o que já fizemos aqui, que é o inverso. O Sporting sem curso ganha o campeonato. Aliás, o Sporting arrisca-se a ser campeão com um treinador sem curso, com um presidente que não é gestor, é médico, joga jogos com 7 jogadores sub-23, 3 deles são júniores. Quer dizer, se nós usarmos isto... E com golos decisivos de um defesa central, não é? Exato, ou seja, se nós usarmos isto tudo, jogou não sei quanto tempo quase sem um ponta de lança, nós usar isto tudo dá mais mérito, digamos, ao trabalho do Sporting, ou de mérito ao trabalho dos adversários, que nem, digamos, entre aspas, nem contra estas facilidades que conseguiram ganhar, do que propriamente tira a qualidade ao Sporting. Por isso acho que o caso Palhinha ainda assim é o caso que pode manchar mais o campeonato do Sporting. No entanto, eu acho que não vai decorrer nada do caso Palhinha, vai ser só a opinião das pessoas. Estou também curioso, lá está, para ver, mas isso é outra história, o precedente que isto abre e como é que a Federação vai lidar com os futuros casos iguais aos do Palhinha, se vai mudar a lei para que não seja permitido o recurso. Eu sou de uma opinião mais simples, eu acho que as coisas deviam funcionar mais à medida de Inglaterra. O Sporting recorreu do Palhinha, a resposta sai muito rápida, o Sporting depois está no direito ou não de recorrer, e recorrendo, depois a decisão sai muito rápida também, tem que sair antes da jornada a seguir, como sai em Inglaterra. A partir do momento em que deixa passar, entramos num caminho dúbio. Ou temos situações como esta do Palhinha, ou depois temos possíveis despenalizações fora do tempo, como já aconteceu. Por isso eu acho que a grande solução para a Federação é ser mais célere na decisão dos processos e dos recursos. Puseste em rodapé, eu falei na lista ao bocado e o Francisco vem
a agradecer ao João Castro, um grande sportinguista que já tivemos o prazer de ter aqui também no Futebol à Portuguesa, e por isso também agradeço-lhe a ele a lista, porque ajudam-nos a perceber, mais até do que com o Ruben Amorim não é caso único, porque isso já sabíamos, mas ajudou-nos a perceber que de facto naquela lista estão muitos 6 jogadores e que isso não é por acaso, e também permitiu aqui uma boa discussão à base disso. Sim, obrigado ao João e também ao Francisco pelo comentário. E obrigado aos três, em particular ao Paulo, nosso convidado, pela partilha de conhecimento e de até inside information sobre estes cursos e sobre o papel de um treinador e de jogadores no mundo dos treinadores. E obrigado também ao Pedro e ao José Nuno. Só uma nota, nós vimos muito o José Nuno olhar para o lado, porque enquanto estamos a gravar, estava a acabar o jogo do Porto, e desde já também os parabéns à equipa do Porto, que conseguiu no prolongamento eliminar a Juventus e seguir à próxima fase da Liga dos Campeões, e por isso ficam também aqui os parabéns do Fair Play. Mais uma vez obrigado aos três. Nós voltaremos no próximo episódio para analisar uma jornada da Liga NOS que está cada vez mais decidida, pelo menos no que diz respeito ao título. Teremos outras lutas para analisar e estaremos cá para fazê-lo. Obrigado e até à próxima.